Boa noite. Hoje é 28 de julho de 2021, mais uma reunião da diretoria da Academia Cearense de Medicina. Passo a palavra agora para o acadêmico Janedson para abrir a reunião. Eu queria, em primeiro lugar, dar o meu boa noite a todos os amigos e amigas da Academia Ciência e Medicina e queria fazer, inicialmente, um agradecimento pela presença de todos, né? Porque não existe reunião sem todos que estão aqui presentes, e mais aqueles que nos deixam a saudade de não estar, mas podem chegar ainda. Mas eu queria, antes de tudo, perguntar ao vivo aí se o doutor Pedro Henrique está presente, doutor Pedro? Não, ele não está na sala. Não está na sala. Então, continuemos. Vou fazer uma pequena digressão, viu, Sebastião? Eu acho que o Sebastião tem razão, a gente deve tentar imitar o máximo possível na reunião virtual a reunião presencial, mas, assim, não é exatamente igual, né? Tem alguma coisa que não é exatamente igual. Tanto é que a gente, na presencial, a gente nunca teve um coordenador da reunião, né, para poder fazer para distribuir as palavras, né? E aqui eu tenho a sensação que, como para não se superpor muito as pessoas falando uma em cima da outra, eu acho que um coordenador é uma coisa importante, sabe, Sebastião? Lá na presencial não é, porque na presencial você levanta a mão, você levanta da cadeira, mas aqui, como não dá para a gente ver todo mundo ao mesmo tempo, então é preciso que tenha eu acho que seria bom um coordenador que pudesse distribuir, sabe? Chamar diretor tal, diretor qual. Na virtual, eu acho que tem essa pequena diferença. Eu posso estar errado, mas eu penso assim. Não, Jandé, você não compreendeu. É lógico que tem que ter o coordenador e deve ser o secretário-geral. Isso é inquestionável. Eu estou só dizendo que, oficialmente, uma reunião ela deve ser aberta pelo presidente. Se não tiver o presidente, o vice-presidente. Se o secretário-geral assumir a função de presidente, ele deve abrir a sessão. Se não tiver o secretário-geral ou um vogal, tem que ter o presidente daquela reunião. E também tem que encerrar. É lógico que tem que ter a coordenação, e a melhor pessoa é o secretário-geral. Pronto, então nós estamos de acordo em tudo. Então, sendo assim, nós damos por aberta a nossa reunião e eu passo a palavra para o coordenador da reunião, o acadêmico José Henrique. Eu agradeço a oportunidade de poder, como secretário-geral, coordenar a reunião, né? E já realizada a abertura, eu anuncio o segundo item da pauta, que seria a aprovação da ata da reunião anterior. Então, pergunto ao presidente da reunião se a gente vai debater a ata, ou se acho que foi distribuído pela internet, se a gente aprova. Eu acho que nós devemos fazer o combinado, né? O combinado que o doutor Sebastião tem feito muito oportunamente. Ele tem mandado para o nosso e-mail, acredito que todos viram, né? Porque eu vi. Inclusive, houve duas versões, né? Houve uma primeira versão, depois o presidente leu, deu uma sugestão de acréscimo, ele fez a correção não, fez o acréscimo devido. E mais uma vez, me permite a minha introdução, eu estou muito chato, mas essa ata que você está se referindo foi da reunião científica. Aqui ele está pondo para em votação agora, é aquela da reunião da diretoria do mês passado. 1.000 perdões é pouco, é 1 milhão de perdões que eu peço. Então, exato. Mas eu também vi a da reunião eu também vi a da reunião do dia 30 de junho. Eu acho que todos viram, não? Foi distribuído pela internet. Na outra reunião. Sim, todos ela é aprovada na Congênere, que vai acontecer em agosto. Não. A de julho é aprovada hoje. A de julho é aprovada, a que foi apresentada em junho. A que aconteceu agora em julho, a científica, ela é aprovada na subsequente científica. Meu querido, eu me confundi, mas você confundiu-se mais ainda. O que o doutor Sebastião está dizendo é que nós devemos hoje aprovar ou não a ata congênere
desta reunião de hoje, que foi a última reunião da diretoria do dia 30 de junho. Perfeito. Você entende? Nós estamos falando disso, Marcelo. Okay. Então, o Sebastião colocou as pedras nos devidos lugares. Eu gostaria de lembrar que essa ata foi distribuída pela internet. Foi, que sim, todos tiveram a oportunidade de ler. Claro. Eu, particularmente, li e aprovo. Eu também não tenho nenhuma retificação. Acho que a ata, inclusive, estava excelente, muito bem redigida. Estava perfeita, perfeita. Eu acho que já está aprovado. A gente demora muito em coisas que já estão certas, sabe? Eu acho que dá para a gente aumentar os shots, né? Isso, beleza, Vicente. Ok? Então, aprovada, né? Então, eu imagino que, como coordenador aqui, que a ata está aprovada, né? Então, vamos para o próximo, aprovado por unanimidade, inclusive. Então, vamos para o próximo item, que são os informes da presidência. Eu acho que o presidente não está, o Janetson pode fazer. Eu vou fazer da presidência e vice-presidência, né? Porque uma parte dele é uma parte minha. Não, eu queria só deixar claro, eu entendi bem o que o acadêmico Vicente disse, mas só deixar claro, viu, Sebastião? Nós estamos aprovando, não é porque a gente não quer perder tempo, não. Nós estamos aprovando porque sua ata estava muito fiel ao que aconteceu na reunião. Muito obrigado e parabéns. Bem, são poucos itens que eu trago para vocês, e uma das coisas que eu queria dizer para vocês, talvez vocês saibam, mas ouvido as dúvidas, né, é que eu tenho procurado cumprir uma postura de absoluta fidelidade ao presidente Pedro Henrique Saraiva Leão. Tudo que eu digo nessa reunião, eu tento preservá-lo, tento ser fiel ao que ele me passa. As coisas de maior importância, eu acho que os senhores devem saber, eu converso de véspera com ele. Até hoje, desde a gestão que ele assumiu em julho do ano passado, eu nunca emiti nenhum parecer que não tivesse sido combinado com ele. Tanto os pareceres mais elementares como aqueles mais polêmicos. Eu sempre, antes daquela reunião do dia 30 de junho, eu estive na casa dele, numa reunião de 1h30, conversando sobre a temática que ia ser levantada na reunião. E as coisas mais banais eu sempre passo por ele também. Então, essa fidelidade eu não abro mão. Rapidamente, situação da tesouraria. Por uma absoluta, eu acho que os senhores e as senhoras devem ter visto que, ao cabo da reunião do dia 30 de junho, 10, 12 minutos depois, o nosso tesoureiro, acadêmico Armando, fez uma pequena postagem renunciando à função de tesoureiro, inclusive de participante da diretoria. Aquilo impactou algumas pessoas e nós tentamos fazer contato com ele por conta desse pequeno mal-estar da gente em relação à postura dele. Tivemos dificuldade, né? Porque ele se ausentou do contato. Aí, nessas alturas, eu procurei ajuda, né? As coisas que eu não sei fazer só, eu sempre procuro dividir com alguém. Eu acho que eu conversei isso com o acadêmico Henrique, mas muito mais detalhadamente conversei com o acadêmico Sebastião, porque o Sebastião foi tesoureiro por 2 gestões de uma tesouraria muito bem sucedida, então ele tem muito know-how da questão. Aí conversamos muito e montamos uma estratégia, né? Montamos uma armadilha para o acadêmico Armando. Essa armadilha visava não acatar a decisão dele, persuadi-lo de que a gente precisa dele, que ele é importante para a academia e que nós estaríamos à disposição para ajudá-lo nas dificuldades que ele estivesse sentindo. Tivemos dificuldades, viu? Passamos talvez de 7 a 10 dias para falar com ele, porque ele nem atendia o telefone, nem respondia postagem do WhatsApp. Até que eu intervim através do filho, Armando Júnior, e finalmente nós conseguimos falar. E ele se mostrou muito preocupado, assim, muito desestimulado, até um pouco magoado, com mal entendidos, né? Coisas banais.
Bem, mas para resumir a história, com a ajuda preciosíssima do acadêmico Sebastião, nós conseguimos persuadir, sabe? Ele não vai sair da primeira tesouraria. Eu estou falando em nome de nós dois, viu, Sebastião? Embora 90% da tarefa tenha sido feita por ele, pelo acadêmico Sebastião. E conseguimos fica à vontade. Conseguimos a ajuda do segundo tesoureiro, abordamos o doutor Lineu, que é o segundo tesoureiro. Ele resolveu também participar dessa luta, porque a grande dificuldade que o acadêmico Armando colocou para a gente era porque tinha um número razoável de amigos, de colegas, né, da academia, que estavam com atraso no recolhimento da mensalidade. E ele se sentia muito constrangido de abordar os colegas nesse assunto. Isto é, ele renunciou a essa abordagem, disse que não tinha coragem, não tinha perfil para isso, e o acadêmico Sebastião conseguiu convencer ao acadêmico Lineu de fazer essa tarefa, que realmente é uma tarefa árdua, né? Uma tarefa chata. Mas o Lineu vai dar essa grande ajuda, e nós vamos ter... E o acadêmico Sebastião também se dispôs a ajudá-lo nessa parte mais técnica da tesouraria. Eu vou correr por fora, assim, para estar sempre ajudando, disponível para ajudar. Então, nós vamos fazer, na verdade, uma tesouraria a 8 mãos, né? A 8 mãos. Contanto que o nosso precioso amigo Armando não renuncie, como ele já nos garantiu que não vai renunciar. Então, nós jogamos esse balde de água fria nessa fervura. Isso é um assunto resolvido, eu queria só que todos soubessem. E queria também dizer de uma gratidão imensa que a academia fica devendo a mais aos acadêmicos Sebastião Diógenes e Henrique Leal. Eu não sei se os senhores todos sabem, mas os nossos 2 secretários, primeiro e segundo secretários, por motivos pessoais, né, e a gente tem que ser compreensivo, eles também renunciaram à função de fazer as atas, que eram as funções mais específicas deles, né? Então, nós ficamos em palpos de aranha, né? Ninguém sabia como resolver. Isso só não foi mais comprometido porque, voluntariamente, o acadêmico Sebastião resolveu fazer praticamente todas as atas. Teve uma hora que eu tinha pena dele, né? Porque ele tinha que fazer todas as atas, inclusive na época da ata da reunião da comissão organizadora da Bienal. Então, ele deu assim uma parcela de contribuição, sabe, impagável. E agora nós resolvemos dar uma solução mais definitiva para a gestão do Dr. Pedro, até o final da gestão. Eu estou devendo isso ao Henrique, porque eu tentei falar com ele cedo do dia, mas ele não pôde atender, e eu acabei não falando isso. Mas eu combinei com o acadêmico Sebastião, Henrique, que nós oficializaríamos nessa reunião. Ele, acadêmico Sebastião, fará todas as atas das reuniões científicos culturais, não é isso, Sebastião? Exatamente. Do segundo secretário. E o acadêmico José Henrique Leal faria todas as atas das reuniões da diretoria, esta de hoje, por exemplo. Eu queria saber se o acadêmico Henrique fecha conosco, está aprovado? Com certeza, eu já ia tentar insistir com o Sebastião que eu faria. Eu já não achava justo que a academia pedisse ao Sebastião que ele fizesse todas as atas que competia a primeira e a segunda secretaria, o primeiro e o segundo secretário. Então, inclusive, já tinha acertado que da passada eu faria, que é essa agora, e quando eu fui fazer, vi que ele já tinha feito. Então, Sebastião e caros acadêmicos, eu assumo fazer a ata dessas reuniões, até porque o Sebastião agora já está também assumindo parte da tesouraria. Então, eu acho que seria demais realmente pedir que o Sebastião assuma parte da tesouraria e assuma a primeira e a segunda secretaria. Então, eu peço ao Sebastião que ele, por favor, deixe que eu faça essa ata, certo? Tá, obrigado. Muito obrigado. Henrique, o confrade Henrique não foi só uma vez, foram 2, 3 vezes se prontificando a fazer atos. Não, Henrique, o secretário-geral tem tanto que fazer, eu vou fazendo as atas.
mas eu julgava que fosse uma coisa temporária. Quando o confrade Eleutério informou ao nosso vice-presidente que não tinha condições de fazer as atas, não, aí eu achava que realmente nós deveríamos dividir as funções. Então, como eu já havia assumido as atas do confrade César Pontes, e você já tinha se prontificado para fazer as atas do primeiro secretário. Agora, com relação à tesouraria, é uma ajuda, sim, mas não é função. Inclusive, eu tentei algumas informações da tesouraria, mas a função mesmo vai ser 100% exercida pelos dois tesoureiros. Eu ajudo, assim, uma orientação, uma coisa, como eu tenho feito nesses dias, certo? Obrigado. Então, muito obrigado aos dois secretários, né, que vão assumir essas atas, o secretário-geral e o secretário adjunto. Muito obrigado. E como os senhores e as senhoras devem estar percebendo, problema pequeno para a gente é pinto, né, como diz no dito popular, né? Pode vir até os grandes que a gente resolve. A gente, não tanto com um conjunto de pessoas nobres como vocês, não tem problema insolúvel, não. Bem, um outro tema rapidinho é que vocês devem ter percebido que a gente está ampliando o convite para essas nossas reuniões, por exemplo, essa reunião de hoje, assim, a gente acaba soltando o link lá no grupo de WhatsApp, porque, assim, a gente está numa fase da vida, da academia, que a gente precisa muito motivar as pessoas. A gente precisa muito trazer as pessoas para próximo da gente, né? Então, como a gente não está podendo ter as presenciais e a frequência dessa reunião, às vezes, não é tão grande, a gente está soltando esse link para também os demais membros da academia, para que eles participem. Antes que alguém possa, de alguma maneira, tecnicamente reagir, eu quero só adiantar que, regimentalmente, não sei se estatutariamente, mas regimentalmente, as reuniões da diretoria podem ser frequentadas por qualquer acadêmico. Qualquer acadêmico pode estar presente na reunião, pode opinar, pode sugerir, ele só não pode votar e ser votado, né? E mesmo nas presenciais. Viu? Então, nós estamos estendendo esse convite para todos, para que a gente possa conglomerar o máximo de colegas próximos da gente, ok? Espero que ninguém tenha nenhuma objeção a isso. Bem, aí eu trago um tema aqui muito delicado, mas como eu prometi a ele que eu faria isso, eu pedi para ele fazer, se ele viesse, né? Mas como ele não está presente, o nosso presidente, então ele pediu para mim representá-lo. É melhor contar o detalhe da questão para que vocês vejam o entusiasmo dele, né? Antes de ontem, nós falamos a última vez, na segunda-feira. E eu sempre coloco ele a par de tudo, eu sempre deixo ele bem a par das coisas. E aí ele disse, Janete, eu queria que você providenciasse para essa reunião da diretoria a reserva do auditório da Unimed, porque eu queria fazer essa reunião eu queria fazer essa reunião presencial. Isso segunda-feira, 26. Eu disse, doutor Pedro, o senhor está falando de qual reunião? A do dia 28 agora? Né? É essa mesmo. Doutor Pedro, nós estamos a 2 dias da reunião. Então, 48 horas, a gente teria que ter ainda um tempo para poder conseguir esse auditório junto à Unimed. A gente teria que fazer todo o contato. Bem, eu argumentei que o tempo estava muito curto, né? Aliás, a acadêmica Ana Margarida já tinha soltado até o link da reunião. Aí ele cedeu ao argumento, né? Mas ele ficou assim muito determinado, e eu estou trazendo para os senhores, para as senhoras, né? Se alguém quiser comentar rapidamente, porque o argumento dele foi o seguinte: então, já que não dá tempo para essa, a de agosto nós fazemos presencial no auditório da Unimed. Você fala com... Isso ele falando. Você fala com o acadêmico, fala com o Sebastião, que ele é muito amigo lá do Elias, lá da Unimed, para reservar o auditório para a última quarta-feira de agosto, e nós faremos a reunião presencial lá. Porque o governador o argumento do doutor Pedro, porque o governador já liberou reuniões de associações, de sociedades, até 100 pessoas, né? E lá nós temos um auditório que permite um distanciamento muito bom. Então, se eu não estiver presente, comunique isso para quem na reunião. E ele disse, comunique. Eu estou comunicando, mas eu acho também que a gente deveria aproveitar rapidamente, sei lá, meu Deus, fazer uma análise, saber a opinião de todos. Eu tenho a minha opinião pessoal, né? Mas é bom que a gente
Rapidamente, assim, 1 minuto para cada, para alguém quiser comentar isso, por favor. Eu gostaria de comentar, Janetes. Pois não. E ele falou comigo também, se dizendo que queria a volta das reuniões presenciais o mais rápido possível, porque o governador já tinha permitido reuniões até 100 pessoas, e as nossas reuniões não vão além de 100 pessoas. Aí eu acho que ele já tinha falado com você, né? E então eu entendi que ele estava querendo essa reunião para a próxima reunião da segunda quarta-feira do mês, que seria em agosto. Não sei se eu entendi errado. E não, aí o seguinte, ele pediu para mim especificamente para a última quarta-feira do mês. Ele parece que está querendo começar por esta reunião da diretoria, pelo menos por... Pois é, então, esse foi o aspecto que eu não entendi da fala dele, né? Ele queria, que já podia, e que a gente, então, começasse o mais rápido. Então, eu fiquei pensando, como ele já queria para essa, e eu fiquei pensando que talvez ele já quisesse para a próxima segunda quarta-feira. Mas eu acho assim, que seu entendimento é o melhor. Eu acho que para a gente voltar às reuniões presenciais, organizar, eu acho que a gente precisa de pelo menos um mês. E a gente, então, da próxima reunião da diretoria seria mais ou menos um mês. E é exatamente essa aí seria a sugestão que eu iria dar. E eu acho que a gente poderia fazer um planejamento provisório, porque digamos que a pandemia recrudesça novamente e o governador novamente suspenda, como aconteceu várias vezes, liberava e voltava atrás no começo da pandemia, né? Então, eu acho que a gente... Se isso acontecer, a gente revê, né? Pois é, rever. Exatamente, a previsão a gente poderia tentar organizar para ser previsão, mas sempre avisando as pessoas ou deixando de sobreaviso que essa decisão pode ser revista, se necessário, por imposições da pandemia. Mas a minha sugestão é que para a próxima reunião, que inclusive é um grupo pequeno, que é só a diretoria, pode realmente ser presencial. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bem, enquanto alguém pensa, deixa eu dizer das minhas reflexões. Oswaldo Gutierrez, posso falar? Por favor, quem quer falar? Oswaldo Gutierrez, estão ouvindo? Por favor, Oswaldo, você está sabendo do assunto, né? Que eu não tinha visto ainda. Estou. Por favor, pode falar. Estou com problema na Câmara. Mas eu acho também quero falar. Eu acho o seguinte, nós estamos num declínio aqui em Fortaleza, em relação ao Covid, mas ainda estão morrendo mais de 1.200 pessoas por dia. Tem o problema da Delta também, que é altamente transmissível, né? Então, o caminho ainda está muito incerto. Tem vacinas que, como vocês já sabem, que funcionam 50% apenas, e já houve casos, né, de vacinados que tiveram novamente tiveram o Covid, né? E, além disso, nós ainda, além dessas 4 polivalentes, haverá até, provavelmente, outra variante, né, nesse sentido. O que seria interessante é aumentar esse número de vacinas, né, para os pacientes, que eu vejo que seja a única solução. Então, eu tenho um certo receio de entrar aí, eu tenho muitas, particularmente, eu estou falando, obviamente, eu tenho muitas comorbidades, né? Muitas comorbidades. E é um depoimento pessoal. Eu me sentiria realmente muito incomodado, receio, não sei se procuraria ter a presença presencialmente nas reuniões da diretoria. É isso. É isso. Ok. Queria falar. Por favor, Marcelo. Eu acho que pode-se partir para uma forma híbrida, da reunião da diretoria, inicialmente, convocando quem puder ir, muito bem. Quem tiver ainda alguma restrição por comorbidade ou questão familiar, de parente de risco, poderia ser feito de maneira híbrida e não ocorrer
nas dependências da academia no Benfica, porque lá o acesso está muito ruim. O único portão que te dá acesso é o que fica de frente à igreja Nossa Senhora dos Remédios. Então, a Unimed me parece uma condição propícia, já que tem estacionamento e o auditório tem porte suficiente para espalhar os membros presentes. Ok, então deixa eu dar as informações que eu andei. Assim, tudo que ele fala eu fico refletindo, aí depois devolvo para ele meu pensamento, ele complementa. Assim, a ideia era a seguinte: eu fui saber mais ou menos, eu fui saber informação a respeito do auditório da Unimed. O auditório da Unimed tem em torno de 200 lugares, 180 a 200 lugares, podendo colocar até cadeiras móveis, mas pelo menos 180 cadeiras fixas. Então, se nós começássemos pela reunião da diretoria, eu não me lembro, embora eu nunca tenha me preocupado em fazer essa contagem, reunião da diretoria com mais de 20 membros presentes. Eu não me lembro. Eu acho que 20 foram os dias mais altos. Então, se nós pegarmos 200 cadeiras por 20 pessoas, se vocês fizerem a conta, né, nós vamos ter 1/10 das cadeiras ocupadas. Isso permite, nós vamos ter 10% das cadeiras ocupadas. Então, isso nos permite um distanciamento. Lá tem serviço de áudio, né, bom, que quem estiver na mesa pode falar e quem estiver em qualquer distância da mesa vai ouvir. Então, nós podemos fazer um distanciamento muito, muito seguro. Eu tenho um respeito imenso pelo depoimento do acadêmico Oswaldo, imenso, meu Deus. Mas, assim, e eu também compreendo a situação pessoal de cada um dos senhores, das senhoras, né? E eu não posso confundir a minha vida, né? Porque a minha vida está praticamente normal, né? Eu trabalho de 7, 8 horas da noite até 7 da noite, né? Hoje eu cheguei tão tarde que não deu tempo nem jantar ainda. E eu estou com minha vida bem segura, né? Eu não abro mão, eu não afrouxo mão. Todos os cuidados devidos, todas as recomendações sanitárias eu obedeço. A clínica está toda protegida, né? Graças a Deus tem dado certo. Então, eu acho que um auditório de 180 a 200 lugares, para 20 pessoas no máximo ocuparem, vai permitir a gente uma segurança muito boa, né? Diante do estado sanitário que a gente vive hoje. Essa ressalva do acadêmico Henrique é altamente compreensível, até porque o doutor Pedro está se baseando na liberação de 100 pessoas do governador. Se houver alguma coisa diferente até lá, o governador vai diminuir isso para 20 pessoas, ou então vai bloquear para qualquer pessoa por enquanto, e, consequentemente, tudo que está combinado aqui já está revisto, já não vai acontecer mais lá, né? Mas se as coisas continuarem favoravelmente, eu sou suspeito de falar, porque sou altamente otimista, né? Mas se continuar favoravelmente, eu acho que nós poderíamos começar com a reunião da diretoria, que é sempre uma população menor, e para a reunião, para a gente retomar, sim, o acadêmico Oswaldo, essa posição do acadêmico Marcelo é muito pertinente, né? Aqueles que não se sentirem seguros de comparecer, se por acaso a gente confirmar essa reunião para esse mês de agosto, está perfeitamente compreendido, a gente respeita isso, né? Não vai haver nenhum mal-estar de ninguém, de nenhuma parte. Janetson, desculpe eu interromper. Pois não. É muito constrangedor a gente ficar, digamos, mencionando quais são as comorbidades, né? Prefiro fazer isso pessoalmente, mas eu acho que a sugestão do Marcelo é muito interessante do ponto de vista prático, sabe? Sim, sim. Fazer criar uma situação híbrida, né? Enquanto as coisas, né? Todo mundo ainda está usando máscara, lavando as mãos, distanciamento social, não sei até que ponto funciona, né? Então, eu estou achando a sugestão do Marcelo coerente com o que eu acabei também de falar, né? É uma opinião pessoal e, dependendo de como evoluam as coisas, poderia, claro, aderir também, né? Com muito cuidado a esse Okay. essencial.
Ok, só relembrando, né, apesar do pouco tempo que o Marcelo falou, mas só relembrando que a opinião do Marcelo é que, se a reunião acontecer, aqueles que não se sentirem seguros estão dispensados de comparecer. É isso que o Marcelo falou. Muito bem. E por conta disso, ele está... O doutor Pedro é uma pessoa... Então, não seria dispensado de comparecer, ele estaria presente de forma remota. Não, pois é. Então, deixa eu só explicar uma coisa. Como é pouca gente, porque isso tem um ônus financeiro, né? Então, eu sugeri a ele que a gente, quando for pensar de reiniciar as reuniões científico-culturais, que essa demanda mais estrutura e pessoas um número de pessoas maior, nós contrataríamos, né, uma filmagem, né, uma filmagem em tempo real, que seria emitida para a casa de cada um que não quiser comparecer. E os que quiserem comparecer, compareceriam. Então, isso ficaria opcional. Na verdade, nós não conversamos isso para a reunião da diretoria devido ao pequeno número de pessoas e a gente fazer um contrato desse, né? Porque isso tem um custo financeiro. Para uma ou duas pessoas, ou três, por acaso, que não vêm em casa, acaba ficando um custo muito... A relação custo-benefício talvez não seja grande, com todo respeito àqueles que não possam ir. Então, a ideia seria essa, resumindo, seria, se nada acontecer de muito importante do ponto de vista sanitário até a última quarta-feira do mês, já fica aqui o meu pedido em nome do presidente, o nosso amigo Sebastião conseguiria, junto da Unimed, a liberação do auditório para essa data, nós faríamos lá uma estrutura de... Assim, a proposta é a gente comparecer obedecendo a todas as regras que são sugeridas. Distanciamento, máscara, lavagem de mãos e o álcool, né, gel ou líquido, tudo que a gente faz em, sei lá, meu Deus, no banco, no supermercado, não sei onde a gente vai, fazer lá também, não é? Mas, particularmente, o distanciamento, né? Essa assertiva do Marcelo, de a gente não poder fazer lá na nossa Academia do Benfica, isso nem se cogita, né? É um ambiente muito, muito pequeno, o acesso realmente não está liberado ainda totalmente pela universidade, isso nunca se cogitou. Quando a gente cogitou isso no ano passado, e agora está voltando a falar, foi sempre no auditório da Unimed, para o qual doutor Elias, na primeira vez que o acadêmico Sebastião abordou, ele foi muito solícito, né? Eu acredito que não deverá haver problemas. Então, agora eu vou fazer uma proposta para fechar o assunto. Seria o seguinte: se tudo correr bem, do ponto de vista sanitário, daqui até lá, nós podemos tomar as providências de reservar o auditório e confirmar oportunamente com todos? Todo mundo concorda com isso? Partindo da premissa de que quem não se sentir seguro não precisava comparecer nessa primeira reunião? Uhum. Bem, eu vou entender o silêncio de todos como a proposta aceita, ok? Então, caminhemos. Eu gostaria de opinar. Pois não. O presidente Pedro Henrique me falou com esse propósito de fazer essa reunião no auditório da Unimed. Ele falou porque pediu para eu solicitar o Elias. Pois não. Se fosse agora, essas pessoas, você me desculpa, eu não iria. Tá certo, você compreendo. Mas a gente faz uma reunião virtual, mista. Sabe, tá certo. Só eu estarei na reunião virtual. Mas eu queria, depois da Margarida, que no caso de uma reunião mista, a parte virtual não é conversa, não. Tem que chamar uma equipe, tem que ter uma filmagem, porque não dá para se fazer como se faz na sala virtual da Ana Margarida. Então, o que eu acho para ser bem prático, é o seguinte: amanhã eu falo com ele para reservar, tem que ser reservado com minha antecedência, e ele pede para firmar ou desmarcar
com uma semana de antecedência, para poder liberar o auditório. E nós fizemos isso. Uma vez foi agendada uma reunião e o problema né? Então, vou fazer isso, deixa reservado, mas volto a dizer, se a situação daqui a um mês for exatamente como hoje, como está hoje, eu não iria. Agora, eu ficaria assistindo só na parte virtual, se fosse possível transmitir. Alguém está me ouvindo? Está? Sim, todo mundo. Estamos lhe ouvindo. Tá bem, Fala, João. Não, eu também concordo que, aliás, sábado agora, eu vou ter um programa na rádio, Novas Dimensões, doutor Antero. Eu vou levar o doutor Ivo Castelo Branco e um hematologista lá, para falar como está a situação Covid. Porque, na realidade, essa argumentação que o Oswaldo aventou é altamente pertinente. O contágio é extremamente fácil e nós não sabemos ainda o comportamento dela. Mas está havendo uma certa ansiedade do presencial. Agora, tudo bem, vamos para... Olha, o condicional na forma verbal da nossa gramática e de todas as gramáticas do mundo existe antes da gente. Se estiver bem, se tentemos. Eu vejo que o Pedro tem muita ansiedade pela presença. Pela presença. Muito ansioso. Eu já fico pensando, agora se a telepresença não é tão fácil, a gente não sai nem de casa, você não sabe nem qual é a bermuda que eu estou usando aqui agora. Estou achando ótimo esse sistema. Achando ótimo. E estou ouvindo bem a vocês. E eu creio que é temerário tentar isso agora. Temerário. Nós estamos numa incógnita. Nós não sabemos nem para onde é que vai essa forma delta. Ela está chegando nos estados. Dizem os infectologistas que vai aumentar. Dizem eles. Porque aqui os que mais estudam são os que menos falam. E os que nada estudam falam tudo. A minha posição é de reticente. É continuar com o virtual. Obrigado. Eu queria levantar um aspecto aqui, para você concede um aspecto assim meramente técnico. É o seguinte, eu acho que, e aí é pensando em mim, no meu caso, para a ata, essa gravação é um subsídio muito grande, porque ele dá muita segurança do que você vai colocar ali. E será que na Unimed a gente vai ter essa gravação, como nós temos aqui? Queria deixar essa pergunta aqui, quem conhece lá o auditório, perguntando se a gente pode fazer a gravação ou se a gente teria que providenciar os meios de gravação. Você diz gravação. Você diz gravação da reunião. Gravação da reunião. Calma. Você diz gravação visual ou auditiva? Pelo menos auditiva. Na auditiva, qualquer celular faz. Né? O celular carregado aqui, eu gravo qualquer reunião de 3 horas de duração. Não, eu não estou querendo insinuar nada, eu estou dizendo que isso não é problema. Tá? Sim, deixa eu fazer aqui uma abordagem aqui que eu queria... Me perdoem, viu? Eu não sou advogado do doutor Pedro, sou muito equilibrado nas minhas relações de amizade. Sim, eu já disse meus filhos alguma vez, minha mulher não gosta disso, não. Tem muitas coisas que eu digo para meus filhos que minha mulher não gosta. Eu digo, olha, se você fizer uma coisa errada e a polícia chegar aqui para me prender, quem vai entregar você na mão do policial sou eu. Eu não vou lhe esconder, não. Eu é que vou entregar. Olha, senhor, está aqui o meu filho que está procurando, apesar do imenso amor que eu tenho por todos eles. Eu estou dizendo isso porque eu não estou aqui defendendo o doutor Pedro só pela amizade, não. Mas é tentando ser compreensivo em relação ao que foi comentado, né, da ansiedade dele. O doutor Pedro tem sofrido muito, meu povo. Tem sofrido muito porque ele foi atropelado, né, literalmente, pela pandemia. Ele tinha na cabeça dele... Ele conversa muito comigo, a gente conversa toda semana 3, 4 dias, 3, 4 vezes por semana, 3 no mínimo, né? Final de semana a gente conversa mais, demoradamente.
E ele tem... Eu concordo com quem disse que ele está muito afobado ansioso em relação ao presencial. Mas eu quero só explicar por que ele está, né? O Topê tem sofrido muito porque ele tinha um certo projeto para a gestão dele, não é? Tinha algumas demandas que ele tinha programado, algumas ações, e ele se viu absolutamente amputado dessa possibilidade. Eu acho que não é culpa dele, porque o primeiro obstáculo que ele sentiu, grande, imenso, foi a limitação eletrônica, né? Ele realmente não conseguiu avançar, né? Ele não consegue, assim como nós conseguimos, né? Todos nós tivemos dificuldades no começo, hoje a gente já se relaciona bem virtualmente, ele não consegue. As poucas vezes que ele esteve conosco, ele tinha que ir na casa do filho, o Paulinho pegava na mão dele e fazia tudo, né? Na casa dele não tem essa estrutura e ele tem dificuldades em relação a isso. Isso foi uma frustração imensa para ele, ficou meio à margem, né? Para ele, foi pior emocionalmente, quando a gente começou a se reunir virtualmente, do que naquele ato que a gente nem se reunia virtualmente, aquele ato entre julho e setembro. Porque ali ninguém estava se vendo. Quando ele começou a perceber que todo mundo estava se reunindo e ele não estava presente, isso fez muito mal a ele, sabe? Então, ele sofreu muito com isso, tem sofrido muito com isso. E aí, quando ele começou a ganhar alguma esperança, né? Eu tive na casa dele e conversei com a dona Amanda, a esposa dele, para ver se ajudaria nessa parte aí. Aí ele adoeceu. Está em fase de recuperação, é uma doença muito insidiosa, né? Assim, sobe e desce, tem dia bem, dia ruim, dia bem. Na segunda-feira, quando ele disse que ia fazer tudo para nessa reunião, ele disse, depende de como eu estiver na quarta. Eu tem dia que ele está muito disposto, tem dia que não está muito. Então, ele tem sofrido muito, sabe? Eu tenho tentado ampará-lo o mais que eu posso, né? Do ponto de vista emocional. Ele, quando ano passado, vocês lembram, né, que a gente fez até pesquisa, quando é que a gente voltava ao presencial. Olha que polícia, nossa. E aí, a gente volta em setembro ou outubro? Lembra que a gente fez essa pesquisa dentre todos? Né? Já era a ansiedade dele, sabe? E eu vou dizer por quê. É porque eu acho que a academia está mais ativa virtualmente do que presencialmente, né? Eu os vejo mais vezes do que na época que a gente ia lá para a academia. Mas para ele, vou dizer para vocês como é que funciona na cabeça dele. Para ele, é como se não existisse. Ele acha que uma coisa virtual não tem valor. Ele pensa assim, ele sente assim, ninguém pode mudar a cabeça dele. Ele acha que o virtual é como se não existisse, não tem valor. Não tem valor, não se localiza, não preenche a coisa, ele não tem a liberdade de ação que ele teria presencial, né? E é isso que faz ele buscar o presencial. Eu confesso a vocês, viu? Em boa parte eu concordo com todos, sabe? Eu acho ele um homem corajosíssimo, sabe? Porque se a gente está falando de comorbidade, nesse momento, poucos de nós têm mais comorbidade do que ele, viu? É impressionante como ele tem coragem, sabe? Eu, na minha covardia, provavelmente, no lugar dele, eu jamais cogitaria isso, mas, ao contrário, ele é, sabe? E olha que ele se botou muito, viu? No ano passado, antes desse segundo pique, eles iam para casamento, iam para festas, né? E eu ficava assim, espantado, porque nem eu ia, né? Então, assim, mas é como espécie de uma compensação, uma espécie de uma reação dele. Janedson, desculpe eu estar lhe interrompendo. Por favor, falei muito. Nós estamos de pleno acordo com esse sofrimento do nosso presidente, essa dificuldade, mas eu acho que a gente podia, me perdoe, eu acho que a gente podia simplificar as nossas conversas e a melhor coisa seria uma votação agora com os presentes. Dava a opinião do João Martins, a do Zé Henrique e a sua, parece. E aí nós votaríamos, aí resolvia, porque a gente fica assim... E a do Oswaldo, Gutierrez? E a do Oswaldo. Me perdoe, era só isso. Mas a gente não pode resumir, não, em duas só. Assim,
Sim. Programa-se a reunião presencial para agosto, sim ou não? Pronto. Sim ou não? Pronto. É isso. Pronto. É isso, né? Aí. Vamos fazer? O Henrique, por favor, comande a votação. Mas eu acho que a proposta, para ela ser bem completa, ela teria uma pequena complementação. Seria uma programação condicional, caso tivesse condições sanitárias. Isso fica implícito. Isso fica implícito. Isso fica implícito. Fica implícito, Janete, mas é bom a gente explicitar, né, não? Então, acho que então está explícito agora. Seria, se tiver, quando a gente planeja como se fosse ter realmente a reunião, né? E se não tiver nenhum problema epidemiológico ou um problema sanitário, a gente faz a reunião. Mas se tiver, a gente suspende e, pela exigência da Unimed, essa decisão vai ter que ser uma semana antes. Só recapitulando tudo isso aqui que o Sebastião colocou, né? Sim. Henrique, eu acho que devem ser duas opiniões. Vamos fazer ou não? Quanto a essa história de ser presencial, se tiver ou não tiver um problema no número de casos, essa nova variante que vai surgir, como ela vai surgir, tudo bem, mas eu acho que não precisa isso. Eu acho que a gente não pode estar com essa obsessão tão grande. Chega e bote para... segundo aqui a minha opinião, bote para votar duas situações. Quem quer e quem não quer uma reunião presencial no final de agosto. Pronto, só duas. O resto será arrumado. Então, a resposta é sim ou não, é isso? Sim ou não. Quero ou não quero. Pronto. E eu vou chamar, então, todos os presentes e pedir que eles se pronunciem. Roberto Mises. Sim ou não? Ele está com o microfone fechado. Tem que ligar o som, Roberto. Roberto ficou de cabeça para baixo, Roberto. Ligar o som, Roberto. Uma questão de ordem. Talvez fosse mais fácil. Sim. Quem for contra, levante a mão. Pronto. Então, encaminhando a sugestão do Flávio Leitão, quem for contra, levante a mão. Então, uma mão. Contra o quê? Contra a reunião. Quem for contra a reunião, levante a mão. A reunião presencial. A reunião presencial, lógico, porque a reunião vai ter. Quem for contra. Quem não quiser reunião presencial, levante a mão. Então, Ana Margarida está levantando, não quer a reunião presencial. Sebastião Diógenes não quer a reunião presencial. Vicente Leitão não quer a reunião presencial. Ivan Morafé não quer a reunião presencial. João Martins não quer a reunião presencial. Eu contei 6 não querem. Oswaldo Gutierrez. Paulo Reis não quer 7. Henrique. E a Helena Pitombeira não quer 8. Henrique. Né? Então, hoje nós temos quantas pessoas? 14 de 8. Ganhou a proposta de não ter a reunião. Henrique, Oswaldo Gutierrez está votando. Oswaldo está votando. Já foi resolvido, já foi decidido. Sim, mas deixa ele votar. Não estou favorável, não. É porque eu não estou vendo aqui o Oswaldo na tela. Mas ele está falando, ele está falando. O Oswaldo está com medo de aparecer até virtual, rapaz. Vai ser. Mas o seguinte, quem não quer a reunião já ganhou. Então já foi resolvido, pessoal. Foi 8 a 14. 8 de 14, já ganhou a proposta. 8 de 14. Tá certo. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte: essa decisão vai ser acatada. Eu vou explicar ao doutor Pedro que nós não vamos fazer a reunião com uma votação que não acatou a reunião presencial e eu não tenho dúvida que ele vai acatar a decisão da reunião. Sem dúvida. Ok? Então, estamos resolvidos. Ele é um democrata, sem dúvida. João Martins então, falando. Estamos resolvidos. O João Martins pode falar? Pode falar, João. É o seguinte, a democracia é o regime mais prepotente que eu conheço. A maioria ganha tudo. Viu? Agora é o seguinte, louvar o doutor Flávio, que usou da neurologia para simplificar tudo. Levantar a mão. A neurologia
Ele usou a sabedoria eclesiástica. Consequentemente, Sebastião, eu acho que você não deve pedir a sala, assim, comunicar hoje ainda ao presidente o resultado da reunião, e você não pede a sala da Unimed, tá ok? Por enquanto. Perfeito, tá ok. E eu só queria dizer, é uma espécie de declaração de voto, só me permite dizer. Eu votei contra a reunião porque eu votei baseado no dia de hoje, o que está acontecendo agora. Eu não vou ser favorável a uma reunião que ninguém não vai saber o que vai acontecer dentro de 30 dias. É por isso que é o que eu disse para ele. Eu vou falar com o doutor Elisa, vamos conseguir a sala. Mas se fosse hoje, na condição de hoje, eu não participaria. Eu fui bem sincero, bem honesto com ele. E a minha votação obedece essa minha sinceridade, essa minha fidelidade. Muito bem. Sempre, José Henrique, vamos continuar a reunião, a pauta? Vamos. Então, encerrou a palavra da presidência e vice-presidência? Sim. Os informes? Sim, pode passar. Então, agora é a palavra da Secretaria-Geral, que é comigo. Em termos de Secretaria-Geral, eu queria, sendo bem breve, né, apenas anunciar que, seguindo uma solicitação do nosso presidente, confrade Pedro Henrique Saraiva Leão, eu conversei com a diretoria de Biblioteca e de Museu, com o acadêmico João Martins, com o acadêmico Eurípides e também com a Ana, que é da de Informática, para, possivelmente, a gente trabalhar na montagem do museu virtual. E nós ia nos reunir, inclusive eles sugeriram uma pessoa que entende muito de museu, que seria a quarta pessoa, para a gente se reunir, se for possível, ainda em agosto, para discutir como é que a gente faria esse museu virtual, porque, assim, participou também dessa reunião Marcelo Gugel, o acadêmico Marcelo Gugel, e ficou a impressão de que a gente vai precisar de um projeto para a montagem do museu virtual. A coisa é um pouco mais complicada do que talvez a gente pense inicialmente. Mas a gente vai fazer uma reunião para ver a necessidade ou não de montar um projeto, né? O que é que a gente pode fazer na montagem disso aí, né? Queria pedir um voto de pesar aqui da academia para o falecimento dos irmãos do confrade Paulo Canso e Manassés Fonteles, que morreram durante esse mês. Então, se a academia aprovar, eu mesmo, como secretário-geral, vou redigir esse voto de pesar, né? Henrique. Sim. Foi não? A cunhada da mulher do César também faleceu. Cunhada. Então, pronto, tem mais essa, né? A esposa do César, é isso? A irmã da esposa do César. A cunhada do César. O irmão. Então, seria... Irmã, tá certo, porque o som está chegando muito ruim aqui e eu não estou ouvindo direito, né? Mas, assim, vai ser... Então, seriam 3 votos de pesar a serem elaborados, é isso? E queria só também comunicar, a pedido do presidente, né, da academia, que foi encaminhado um ofício da diretoria, à Secretaria de Saúde do Estado e à Escola de Saúde Pública, no sentido de fazer uma prospecção, uma tentativa de aproximação entre a academia e esses órgãos, com a Secretaria de Saúde do Estado e a de Saúde Pública para possíveis colaborações, né? Mas não foi definido ainda. Então, Secretaria-Geral é só isso. Eu passo a palavra agora para o informe do Conselho Consultivo. Pois é, meus amigos. Então, mais uma vez, boa noite para todos. E, como conselheiro e como ex-presidente, eu fiquei muito feliz que a academia resolveu aquele problema dos dois WhatsApp, né? Então, nós estamos agora só com um, puramente de assuntos acadêmicos, e quem quiser conversar outras coisas, está todo mundo livre, mas no outro local. Então, eu fico assim, como ex-presidente da academia, eu fico muito feliz com essa coisa que foi conseguida sem grandes tormentas. Foi uma coisa
muito simples, com muito boa vontade. Eu queria parabenizar todos devido a essa conduta. Eu acho que é só isso, eu não tenho mais, como conselho, eu não tenho mais o que dizer. Obrigado. Eu posso lhe indagar uma coisa? Pode, sim. Eu estou muito preocupado, Vicente, muito, mas muito, não é pouco não, com o número de cadeiras vagas que nós estamos acumulando, sabe? E o sentimento que eu tenho percebido entre os senhores e as senhoras, nós não temos ainda, eu particularmente não concordo muito com o acadêmico Marcelo, que 3, 4, 5 meses atrás me propôs que a gente fizesse isso por via virtual. Eu não sei se isso é possível. Não é possível, até seja, se isso é conveniente. Então, como a gente tem um tempo indefinido de reunir-se presencialmente, eu queria pelo menos botar aí debaixo do seu travesseiro essa preocupação, sabe? De que quando a gente volte, a gente já tem um planejamento para poder atacar essa causa. Tá? Muito, muito bem pensado, muito bem pensado. Estou de acordo com você, Janete. Estou de acordo. O Henrique? Alguém mais da diretoria? Posso comentar? Foi não. Eu fiz essa proposição já há algum tempo, escudado no que a UES estava realizando. A UES fez a sua escolha de reitor e vice-reitor no formato tradicional, porque não poderia alterar, já que estava em curso quando começou a pandemia. Já tinha sido deflagrada a eleição. Mas ela fez a escolha dos seus diretores de faculdades, institutos, dos seus conselheiros, fez tudo virtual, quer dizer, através de uma plataforma de livre acesso, gratuita, bem testada, factível para milhares de estudantes, funcionários e professores. Eu acho que a gente perdeu muitos meses e a oportunidade de ter mais membros com as vagas que surgiram por diversas razões, quando isso já poderia ter sido conduzido. E lembrar também que eu fiz uma proposição que envolve eleição, que pode ser conduzida no momento em que for realizar esse processo eleitoral, que foi a indicação para membro honorário da nossa academia para o professor Dalgimar Bezerra de Menezes. Eu lembro que essa plataforma é absolutamente segura em termos de não ter possibilidade de elucidar ou definir quem votou em quem, como votou. E é gratuita. Podemos continuar, Henrique? O tempo urge. Exatamente a coisa que eu ia lembrar. Já são 8h06 e ainda tem uma pauta muito longa aqui pela frente. Então, eu pergunto se alguém mais do Conselho Consultivo quer se pronunciar, ou se é só o presidente, que eu acho que é o Vicente. Então, vamos passar à frente, então. Então, agora nós temos os informes da tesouraria. Eu tenho informações, como o presidente Pedro Henrique pediu para eu ajudar, aí eu conversei com o doutor Ormando. Ele viajou, ele está em Camusim. Ele disse, Sebastião, eu vou para Camusim, mas já deixou todos os cheques assinados para o pagamento dos funcionários e dos encargos sociais. Ele disse que, estou anotando aqui, os cheques todos pagos. Ele entrou em contato com o contador para providenciar a academia para ter direito à Lei Rouanet. Aí o seu Aloísio me deu a resposta, porque não conseguiu falar com ele, então ele me deu a resposta do que ele solicitou. Então, o senhor Aloísio trouxe a seguinte informação. Para se conseguir a Lei Rouanet, a instituição, no caso a academia, tem de ter reconhecimento por lei federal, reconhecimento de utilidade pública por lei federal. O primeiro passo
Aí onde o doutor Vladimir, o acadêmico Vladimir, até chamou a atenção. O primeiro passo é que tenha endereço. Eu disse, ué, só Luiz, nós não temos endereço desde a fundação, não, doutor. Endereço com IPTU. Só aceita o endereço que contenha, que conste o IPTU. E certamente o nosso endereço não tem IPTU, porque aquele prédio faz parte da universidade. Daí, não pode nem dar o segundo passo, aí para aí. Não sei se o confrade Vladimir está presente, que está respondendo uma questão que ele fez exatamente sobre que endereço tem realmente, mas não tem o IPTU. O segundo item, esse também é muito importante com relação ao questionamento do confrade Vladimir. Realmente, nós atrasamos o pagamento da FEBAM. Aí veio um ofício ainda dirigido ao acadêmico presidente de Jaci. Então, nós estamos devendo o segundo semestre de 2016, R$ 1.000. O segundo semestre de 2018, R$ 1.000. Todo o ano de 2019 e todo o ano de 2020. Nós estamos devendo R$ 6.000 e o ano corrente. Na correspondência, ele pede, solicitamos que, independentemente de eventuais anuidades pendentes, no caso nós temos esses 6.000, que a federada realize o pagamento da unidade 2021. Então, ele pede, porque essa é uma nova diretoria, ele pede que pague logo 2021. Então, a dona Verônica já preparou o cheque para segunda-feira. O doutor Armando já se encontra aqui, para ele assinar e o doutor Pedro Henrique assinar para eles pagarem o 2021. E a cada mês vai pagando um ano em atraso. Então, logo, logo vai ficar em dia, tá certo? Legal. Esse negócio atrasou muito, que eu havia programado com a dona Verônica para pagar isso em março. Mas, por causa da pandemia, a gente achava que a gente só queria era escapar, não era? Achava que não precisava mais fazer nada na vida. Então, fica atrás. A outra coisa... Pronto, isso aí está resolvido, eu falei. Sim, o nosso presidente e o nosso tesoureiro, eles foram, enfrentando a pandemia, aos bancos, conseguiram senha da Sicredi, do Banco do Brasil. Aí passaram para a dona Verônica e ela usou, certamente houve alguma dificuldade, tentou uma vez, duas vezes, três vezes, aí para tudo, aí é bloqueado. Eles têm que ir novamente lá para fazer isso. Então, o que é que estamos fazendo? Ela presta um ofício solicitando o extrato do mês. Aí o senhor Valdir vem pegar a assinatura do presidente, vai ao banco e fornece o extrato. Portanto, nós temos o saldo de hoje do Banco do Brasil, R$ 47.718,75. A Sicredi não fornece o extrato. Diz, não tem no computador, né? Ele não fornece de maneira nenhuma. Então, nós não temos informação da Sicredi. E, graças a esse extrato, confrade Vicente Leitão, ela está fazendo a conferência dos pagamentos, das mensalidades dos confrades. Ok, isso aqui está ok. O semestre da FEBAM já falei. Sim. E, diante da dificuldade que o nosso confrade Armando me apresentou, quando eu conversei com ele, o confrade Janete já falou, com relação a cobrar as pessoas. Ele é uma pessoa muito boa, muito humilde, simples. Aí eu peguei aqui o nosso... com ele. Então, no Estatuto diz: ao segundo tesoureiro compete substituir o primeiro tesoureiro em suas faltas, que não é o caso no momento, graças a Deus, e impedimentos, e auxiliá-lo em suas tarefas. Então, recorri a esse item, auxiliar em suas tarefas. Eu falei com ele, nesse ponto ficou que essa semana iria à academia para assumir essa parte aí de conferir os pagamentos dessas coisas. Aí eu liguei para a dona Verônica, ele ainda não foi, mas amanhã mesmo eu vou voltar a cobrar. Eu acho que
a tesouraria assim está sob controle, está sob controle. Está precisando só uns ajustes, graças a Deus, tudo em paz, saúde boa, e obrigado pela atenção de vocês. Okay. Você aqui é do Riacho do Sangue, né? O Sebastião, eu queria fazer Olha, uma pergunta. Eu sou do Riacho do Sangue, eu digo isso, não é para me gabar, não, viu? Viu, Sebastião? O meu computador deu uma falha aqui, deu um congelamento, eu tive que sair e voltar e perdi uma parte da sua fala. Então, tem uma curiosidade. A tesouraria já sabe quanto tem depósito no Banco do Brasil e na Sicredi, que era aquela coisa que a gente sempre tinha nas reuniões? O seu som está fechado. Anote aí, do Banco do Brasil, 47 718 75. Da Sicredi, eu até falei, elas tentaram lá entrar nas contas, uma vez, duas, na terceira, bloqueou. O fato é que não estou mais acessando. A do Banco do Brasil solicita por escrito, o presidente assina e o seu Valdir pega o extrato. Então, ela está conferindo agora os pagamentos. Da Sicredi, eles não fornecem o extrato. Então, quando o doutor Armando chegar, eu falo com ele, para ele, a Sicredi, ele pega lá. Então, quando ele pegar esse saldo, a gente passa para você, viu? Do Banco do Brasil foi quanto? Eu perdi? 47 mil e... 47 718 75. Tá ok. Está mais Obrigado. ou menos, não está? Está bem, não está? Aí, quando você souber da Sicredi, passa também, né? Com certeza, eu farei isso. Assim que o doutor Armando chegar, eu faço isso. Então, dando continuidade, agora nós temos os informes da diretoria científica, com o nosso presidente em exercício da diretoria científica, Roberto Mises, confrade Roberto Mises. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Bom, em relação ao calendário oficial de nossas conferências, nós estamos em dia. A partir do mês de agosto até novembro, todas as conferências estão chegadas com os apresentadores e os conferencistas. Além disso, nós vamos ter 2 webinars, uma em agosto, no dia 18, e uma outra no dia 17 de novembro. Então, nós estamos tranquilos quanto às conferências do mês 2021. Vocês estão vendo que todas as conferências nós estamos editando tanto no e-mail como no WhatsApp. E agora, em relação às conferências de 2022, eu queria tirar aqui uma dúvida, tanto com o vice-presidente como também com o doutor Vicente, que faz parte, podia nos responder isso. Eu estou preparando já as conferências de 2022, já tenho quase todas feitas, do mês de janeiro até o mês de junho. Me surgiu uma dúvida. O mês de junho ainda consta conferências relativas a essa atual diretoria do acadêmico Pedro Henrique Sararião, ou o de junho já repassa para a nova diretoria? Eu queria ter a certeza disso, porque está havendo uma certa dúvida e eu queria ter esse esclarecimento para eu exatamente inserir a conferência do mês de junho ainda na gestão do doutor Pedro Henrique. Porque depois disso, então, a nova diretoria, vai entrar uma nova comissão científica, então, de mês de junho até dezembro, então, já faria por conta da nova diretoria. Eu queria saber do acadêmico Janés e do acadêmico Vicente, quando é que a nova diretoria vai entrar, por favor. Eu posso responder o que eu sei, tá certo? Doutor Pedro, há uns 15 dias atrás, o doutor Pedro, numa das vezes que a gente conversou, ele disse assim: Janete, eu estou com a maior dúvida para saber quando é que minha gestão conclui, termina. Porque eu não pude assumir em maio, por causa da pandemia, só assumi em julho, e eu não sei quando é que ela conclui, né? Se será em maio ou julho do ano vindouro. Isso, doutor Pedro.
eu fui assim meio abusado, né, quando eu respondi. Eu disse assim, doutor Pedro, o senhor, abusado que eu digo que eu não consultei os senhores, estou falando por isso. O senhor termina quando o senhor quiser. Eu disse dessa maneira, né? O senhor conclui quando o senhor achar melhor. Escolha aí quando é que o senhor quer acabar. Mas tá, eu vou pensar no assunto. Mas parece que ele pensou mesmo, sabe? No dia seguinte, ele me ligou de novo. Aí disse, Jonete, se eu andei pensando, você mandou eu pensar, eu já resolvi. Eu vou acabar minha gestão em maio. Bem, isso foi uma conversa de 12 a 15 dias atrás. Estou apenas comunicando para os senhores a decisão dele. Eu não sei se ele vai mudar de opinião, mas foi assim que a nossa conversa se fez. E se isso se confirmar, Roberto, eu acho que você só deveria marcar, fazer agenda de palestra só até abril, né? Porque maio... Não, até maio, né? Até maio. É a festa de aniversário da academia, né? Janete, eu tenho uma informação importante a respeito disso. Ou não? Você me desculpe. Eu não sei se o confrade Vicente Leitão lembra, quando eu fui registrar a ata, que é função do secretário-geral adjunto, preparei a ata, houve vários problemas, mas vou relatar um problema. O problema do período administrativo. Coloquei até maio, como sempre foi. O cartório voltou. Disse, não, se o mandato é de 2 anos, você não pode botar em maio. Aí maio é 1 ano, 10 meses, tantos dias. Mas é mesmo? Não pode não. Aí não sei se o confrade Vicente Leitão lembra, eu liguei para ele contando esse problema, porque eu sei que tradicionalmente é de maio a maio. Né? De maio a maio. Mas o fato que a ata foi registrada, o mandato dele até dia 7 de julho, porque ele assumiu no dia 8 de julho de 2020. Então, o mandato dele vai até o dia 7 de julho de 2022, que é uma pena, porque os anais, sei lá, maio a maio, você pode observar. Agora, eu não sei se fizer uma eleição, ele tomar posse antes de completar os 2 anos, se no registro do cartório vai ter algum problema. Mas o fato que para fazer o registro da ata, tivemos que colocar o término da administração no dia 7 de julho de 2022. Essa é a informação assim, de cartório. Meu amigo, o que conta é a ata. Então, se foi assim, se está lá escrito assim, ele deverá ficar até o dia 7 de julho, que queira ou que não queira. Agora, eu espero muito que a futura gestão, que vai substituí-lo, arranje um jeito de dar um drible no cartório e voltar a entregar a sua gestão em maio de 2024, para a gente poder resgatar a tradição, né? Casar isso com o mês de aniversário. Dá licença, Janedson. Por não. Eu adiantaria, eu iria atrás de um bom advogado para ele conseguir, junto ao cartório, para reformar, porque houve essa história dessa pandemia, e estávamos todos alvoroçados, sem saber o que era que ia acontecer, então tem que haver uma compreensão, que a nossa data é maio, tem que ser maio. E outra coisa, o doutor Djaci ficou com ele como vice. Eu acho que é uma coisa fácil. A minha impressão, eu sei que advogado vê outras coisas, mas a minha impressão é que isso não é difícil de resolver e deixar a data de maio, porque tem a primeira história, é o dia 12 de maio, tem a história. Nós não podemos jogar isso no mato, porque houve essa dificuldade, inclusive de endemia e tudo. Eu acho que aí é pegar um advogado que ele resolve isso. A minha impressão. Ele consegue um adendo na ata. Então, pois consegue... Bom, então vai ficar o seguinte. Eu acho que é outra ata. Então vai ficar o seguinte. Uma nova ata. Posso falar? Só um minutinho. Tá, eu queria fazer um comentário. Digo, uma nova ata, com a eleição, o próprio presidente atual ele pode renunciar, dizendo que o mandato dele é até tal dia, e aí ele entrega o cargo, né? Ele se afasta. E se
dá ao Conselho Eleitoral, a nova ata constará uma eleição e um período de vigência de 2 anos, de maio a maio. Eu acho que isso deve ser feito com o auxílio de um advogado. João Martins quer falar. João Martins quer falar. Eu acho claríssimo o que o Vicente está propondo, porque fala-se com o advogado, que é quem deve entender dessa temática. Nós estamos usando a lógica, mas não sabemos a lei. A lei. Então, ouçamos aí o Vicente, que é muito convincente. Eu queria adicionar, quer dizer, acrescentar em favor, quer dizer, em apoio à sugestão do Vicente, que parece, não tenho certeza, que pelo Estatuto e Regimento não pode haver renúncia, né? O Estatuto não admite esse instrumento da renúncia, né? Não sei, pode ser que eu esteja desinformado, mas eu tenho ouvido dizer muito aqui na academia. Eu não tenho essa certeza, não. Eu acho que não é essa referência, não. Doutor Henrique, isso é muito canônico, viu? Isso é muito canônico, viu? Até Papa renuncia. A renúncia é um direito, pela lógica. Vamos aos estatutos. Bom, então, por favor, seguindo então o que vocês estão dizendo, eu vou preparar as conferências de 2022 até o mês de abril, porque fica nessa dúvida, eu vou aguardar da diretoria, vai ser junto, mas ela está toda preparada. Eu vou esperar apenas que você me comunique para eu findar exatamente o ciclo de conferência do ano de 2022, ok? Perfeito, Roberto, perfeito. Só completando, só para vocês terem uma ideia do que essa pandemia fez com relação a essa parte administrativa, porque oficialmente, onde encerrou o mandato do presidente de Jaci, até o dia 7, pelo dia 8, o professor Pedro Henrique assumiu, esse período acadêmico ficou acéfalo. Todos os pagamentos, cheques, nós fizemos com data anterior ao término do mandato. Você está entendendo? Oficialmente não existiu nada. Assim. Quer dizer, que é um problema sério, né? Que esse transtorno provocado pela pandemia. Mas o fato é que nós conseguimos registrar a ata, a academia está existindo, está trabalhando, está funcionando, e esse problema nós temos tempo para resolver. Vamos resolver. O vice-presidente, João Edson? Pois não. O problema é o seguinte, olha, essa pandemia mexeu com o mundo. O Noé teve um aviso, deu para preparar a arca dele. Nós não tivemos esse aviso. Isso aí, nós estamos aí sem arca. Né? Aí, meu amigo velho, vamos seguir a lei. O Roberto Mizit, homenageando o Dr. Sérgio Gomes Matos, olha, os palestrantes que estão contactados, eu acredito que nessas horas é que tem que ter bom senso. Esses que estão contactados, devem ser nomes bem escolhidos. O vice-presidente, que é o João Edson, entra em acordo com você, porque você tem em abril, a última palestra. Aí, convidar uma pessoa para fazer uma palestra no mês seguinte é quase uma desatenção ao palestrante. Esses que já estão escalonados, você fala com o João Edson, que vai ser o próximo presidente, e vocês se entendem. O indivíduo que aceitou a palestra para 2022, segundo semestre, você contactou, você deve dito, olha, você disse que tem todos. Não, mas não teve ninguém escalado ainda para o segundo semestre, não, João. Não teve ninguém, não. Eu tinha pedido a Roberto. É primeiro semestre que ele quer dizer, primeiro semestre. Não, eu pensei que você tinha dito que tinha gente para o ano todo. Eu entendi. Não, em 2022, o primeiro semestre até o dia que essa diretoria nova vai entrar. Porque depois muda a diretoria, muda a comissão científica e muda todo mundo, entendeu? Ok, tá legal. Mas deixa eu tranquilizar o acadêmico João Martins. A gente não vai convidar o palestrante de junho em maio, não. Quando entrar o ano de janeiro, entrada do ano, nós já vamos conversar com o membro da diretoria atual para a gente já combinar
a composição das palestras do segundo semestre, tá certo? Fique tranquilo que a gente vai convidar com antecedência, ok? Ok, João? Eu queria dar uma informação. Em relação à renúncia, esse é um direito de qualquer pessoa, até surpreendeu a todos há alguns anos, como quando o Papa Bento XVI renunciou à sua condição de Papa, tornando-se emérito. Então, e nós tivemos um exemplo recente na Academia Cearense de Letras, cujo estatuto estabelece que não pode ter renúncia. E um dos seus ilustres membros decidiu renunciar e a academia quis prevalecer, que o estatuto prevalecesse, e ela não pôde segurar essa posição porque a justiça garante ao demissionário ele pleitear e sair da posição que se encontrava. Então, ela é um direito inalienável de qualquer pessoa a renúncia. Então, mesmo que estivesse estatutariamente, ele, se for desejo da pessoa, ele pode sair. Agora, não há essa referência no nosso estatuto, não há. Dizer que a pessoa não pode, não se fala em renúncia, mas também não se diz, não pode renunciar. Aí, Vicente, prevalece a lei maior, né? Pronto. Prevalece a lei maior. Pessoal, olha, só não pode renunciar ao casamento, viu, Vicente? Do católico. Eu vou dar uma sugestão aqui. Eu acho que esse assunto aí já está bem, realmente é uma coisa canônica, é um direito inalienável. Vamos voltar aqui ao Roberto Miss para saber se ele ainda tem a diretoria científica ainda tem alguma comunicação, se já para a gente passar para o próximo item. Ainda tem alguma coisa, Roberto Mises? Eu não, pode passar para o próximo item, ok? Henrique, antes de você passar, deixa eu só lhe pedir uma coisa, né? Assim, porque ficou, eu não sei se eu entendi certo, ficou combinado que ia haver alguma intervenção, alguma interpretação jurídica de um profissional da área para a gente se posicionar. Foi assim que eu entendi, no final das contas. Eu entendi, e não sei se precisa a votação, mas eu entendi que a academia vai consultar um advogado para ver o encaminhamento disso aí. Exato. É isso? Exatamente isso. Eu estou dizendo isso porque eu queria pedir você para poder assumir esse leme de administrar essa busca, né, do advogado, da opinião dele. Você pode fazer isso? Pois não. Doutora Helena quer falar. Não, eu acho assim que a gente devia realmente conversar com um advogado bem claramente, porque essa questão da renúncia teria que partir do presidente, que a gente não vai sugerir que ele renuncie. Ficaria muito deselegante. Eu acho que conversa com o advogado e se ele se propuser, como o Papa fez, ou como o Marcelo, a renunciar, tudo bem. Mas isso é uma decisão dele. Eu acho que todos nós aqui, todos nós estamos entendendo, Helena, que é isso aí. Tanto é que ele já disse para o Janese que gostaria de terminar em maio. É isso? Então, vai ao encontro também do desejo dele, essa providência de procurar. Mas, obviamente, a gente vai ter que consultá-lo novamente para saber se realmente é isso, se ele quer, para não usurpar uma coisa que, de certa maneira, passou a ser um direito dele. Você poderia encabeçar isso, por favor, Henrique? Tanto consultar novamente, como consultar o advogado, né? Okay? Então, vamos passar agora aos informes da Diretoria de Publicações. O Marcelo Gugel, acadêmico Marcelo Gugel. Eu queria comunicar que a inspeção gráfica segue ainda com exemplares à disposição dos acadêmicos que participaram como autores, que podem receber a sua cota com referência à quantidade de participações que ele teve e a sua cota individual como acadêmico. O mesmo está aberto, essa proposição, para qualquer acadêmico
independente de ter participado da autoria, de passar na inspeção gráfica, na recepção e recolher o seu exemplar. Esta semana, a nossa secretária pediu que o nosso presidente queria alguns exemplares e que o senhor Valdir ia passar lá para pegar, e eu autorizei que ele, na medida do possível, já que ele depende de ônibus, ele poderia levar mais alguns exemplares e já ficar à disposição de quem, por acaso, for ali pela Benfica e quiser passar lá, também pode apanhar. Lembrando que os horários são mais limitados, que são só às tardes e não são todos os dias. A expressão não pode levar os livros, porque não tem como... Teria que deixar o veículo a mais de 100 metros ali em frente, diante da Igreja dos Remédios, e para levar até o recôndito da sede da nossa academia, isso seria meio complicado. Então, por enquanto, ficaria dessa maneira. A outra informação que eu queria passar é que, semana passada, a academia deu a estampa como parte da coleção Antônio Justo, um livro de um colega, um confrade acadêmico, o nosso querido Roberto Misit. O livro quase todo é constituído de publicações que ele fez em anais e obras relacionadas à nossa academia. Este livro, se ele tiver aí a oportunidade de mostrar a todos, ficou muito bonito o trabalho, a obra dele. Ele precisaria depois combinar com a nossa presidência um momento oportuno para um lançamento. Isso é um acordo que ele teria que fazer. E o que eu quero dizer é que essa atuação da Diretoria de Publicações é uma forma de estímulo que nós estamos procurando ver entre confrades e confreiras que possam reunir o que se publica sobre a academia ou em obras da academia, reunindo em um livro solo, né? Uma publicação solo. De modo que, por exemplo, um Eduilton Girão, o confrade Eduilton Girão, que tem publicado bastante em todos os anais, ele tem material suficiente para editar um livro reunindo as obras dele relativas à Academia de Ciência e Medicina, como eu tenho feito em várias oportunidades. Já estou em alguns livros que é só de publicações de artigos, crônicas que eu publico sobre a nossa confraria, de modo que se sintam instigados e estimulados a reunirem suas produções, seus discursos, desde o discurso de posse até a de saudação a novos confrades e confreiras, como ensaios e outras homenagens que renderam a colegas. Então, fica muito fácil, porque como a Diretoria de Publicações está tendo a guarda de todo esse material, dos originais, o trabalho de unificar numa obra fica muito fácil. Eu queria dizer que a obra foi sem ônus com a academia. Eu tive alguma participação, né, nessa montagem. O livro é quase todo escrito pelo Roberto Misit. Algumas poucas peças são de convidados e que se refere a saudá-lo como um novo acadêmico. E ele pode... eu estou ensinando agora a minha fala, e se houver anuência da gestão desta reunião, ele poderia tecer mais algum comentário e, se possível, mostrar a beleza da capa do seu livro, que a referência às suas origens milanesas e à sua chegada à Fortaleza, onde ele fez a sua trajetória de vida e de acadêmico. Obrigado. Não, é só para agradecer, e esse livro, vamos marcar um dia para que todos os acadêmicos recebam. O título é Da Milano a Fortaleza. É um título em italiano que quer dizer de Milão, onde eu nasci, a Fortaleza. É uma trajetória
que tanto na parte relacionada ao meu comportamento acadêmico, o comportamento acadêmico também na universidade, também como cônsul da Itália durante 22 anos. Isso vai ser entregue gratuitamente para todos da academia. Muito obrigado. Queria parabenizar o Roberto, dizer da minha alegria de ver mais esse tempo dele e agradecer penhoradamente, assim, até emocionadamente, toda a dedicação que o Marcelo tem para conosco, sabe? O Marcelo, ele ajuda a academia, assim como ele disse, né? Coletivamente e em solo, né? A cada um de nós, quando precisa dessa capacidade dele, ele ajuda. Então, eu queria, assim, deixar marcado aqui nesse vídeo a nossa gratidão a você, viu, Marcelo? Você, além de nos orgulhar, você nos gratifica muito. Muito obrigado. Então, eu queria agradecer as palavras, as informações da diretoria de publicações e queria, inclusive, fazer um breve comentário sobre a sugestão do Marcelo, do confrade Marcelo. É uma excelente sugestão. Eu acho que todos nós deveremos fazer isso, né? Colocar todas as nossas publicações na academia, num livro que diz respeito à academia. Eu acho que isso vai facilitar muito a história da academia. A gente deve, antes do fim da vida, fazer isso aí. E como nós estamos num tempo de pandemia, cujo fim das nossas vidas pode estar muito próximo sem que a gente saiba, é bom a gente se apressar na execução dessa sugestão do confrade Marcelo. Passo a palavra, então, agora... Eu não me contenho, Henrique, eu não me contenho de corrigir. O nosso fim não está próximo, por favor. Se você, Janete, olhar para a história da humanidade, não em termos da vida de uma pessoa, mas em termos da própria humanidade, eu acho que está próximo. Mas são maneiras de entender, né? Então, passo a palavra agora para a diretoria de informática. Bom, é o seguinte, a diretoria de informática não tem muita coisa para colocar aqui nessa reunião. O que está em dia realmente é o canal do YouTube, está rigorosamente em dia, porque todas essas reuniões elas são gravadas em vídeo e eu coloco no canal do YouTube da academia, tem todos os vídeos. O site está parado, porque ele não avançou. O pessoal lá do Farias Brito, né? Simplesmente eles tiveram outras demandas lá e não avançaram lá com o site. A única coisa que ainda está sendo postado são os boletins do acadêmico Vladimir. Isso aí é a única coisa que está acontecendo. E nas outras plataformas, mais ou menos parado, porque eu agora estou com pouquíssimo tempo para me dedicar à academia, que estou dedicada a resgatar o museu do meu tio lá em Baturité, que estava já se deteriorando rapidamente, e eu estou totalmente empenhada. É o Museu Comendador Nanias Arruda, que tem um legado riquíssimo, jornal e tudo. Então, eu estou com muito pouco tempo. Vou fazendo o que posso pela academia, né? A sala sempre abro, as reuniões e tudo bem. Mas é isso aí. As outras plataformas, como eu falei, né? O Instagram, eu não postei mais nada, também não tinha mais nada para postar, e nem o Facebook. Só essas reuniões mesmo. Pronto, obrigada aí pela atenção. Eu queria complementar as palavras da diretoria de publicações, da acadêmica Ana Rosenberg, Ana Margarida, aproveitando também para agradecer a grande dedicação dela, né, que ela tem realmente feito, tem dado uma colaboração muito grande à nossa academia, não só colocando essa sala à nossa disposição, mas mantendo os blogs e tem sido muito importante na montagem do nosso site. Ela e outras pessoas, como o César Pontes, como o Marcelo Gugel, é isso? E outras pessoas também, que eu não estou recordando aqui. Agora, eu queria levantar
um ponto em relação a isso. Eu vou conversar com o acadêmico César Pontes e perguntar a ele se não seria interessante, se não ofenderia ao pessoal que está trabalhando lá, que foi uma oferta do colégio, né, se eu não me engano, do Farias Brito, né? Não, do 7 de setembro. Farias Brito. Não, Farias Brito. Quem? Farias Brito. Farias Brito, pois é. Se não seria interessante a gente pagar ou, de alguma maneira, remunerar isso aí. Porque parou, não é isso? Está com muito tempo, está com 2 ou 3 meses parado, e a coisa, depois de uma paralisação longa, sempre tem aquela inércia, né? Para você voltar, sempre dá muito mais trabalho do que você fazer a mesma coisa se tivesse mantido naquela embalagem, né? A lei de Newton, né? É a lei de Newton, né? Então, talvez eu vou conversar com o César, não sei, pode até ser que ele diga que não e se recuse totalmente e tal, e se ele achar que é pertinente, eu vou voltar a conversar com a presidência para ver se não seria interessante, porque a coisa andou, estava dando aquela impressão muito boa, né, que a gente tinha já ter plenamente funcionando agora, e de repente a coisa parou, né? E tem andado, mas tem andado numa velocidade agora bem menor. Então, eu acho que talvez seja necessária alguma providência adicional, né? Posso falar um pouquinho sobre isso? Pois não. A Ana Margarida tinha me dito dessa preocupação dela há umas 2 ou 3 semanas atrás. E aí eu falei para ela, me comprometi que eu ia falar com o César, para ver se o César dava lá um empurrão, lá no pessoal do Farias Brito, né? Ou ele dissesse qual é a dificuldade, né? Se a gente precisasse remunerar alguma coisa. Eu liguei para o César. Está com 3 semanas, talvez. Esse cunhado que ele perdeu hoje, ele vem doente há vários dias, há várias semanas. E isso tem envolvido muito... ele perdeu um outro cunhado de Covid há uns 3 ou 4 meses atrás. A família da dona Sandra está muito abalada com essas perdas, né? E aí, quando eu liguei para ele, ele pediu um tempo. Eu vou conversar com eles. Realmente não devíamos estar parados, eu vou conversar com eles. Mas me pediu um tempo até que essa questão de saúde da família da dona Sandra, fosse resolvida. Então, eu lhe sugiro que você deixe passar esse momento inicial de luto para falar com ele. Mas depois disso, eu acho que ele vai ajudar, viu? Eu queria só acrescentar mais alguma coisa que eu esqueci, com relação ao museu, porque o Henrique até me falou, e o próprio doutor Pedro Henrique ligou para mim, falando no museu virtual, mas não é tão simples. Eu tive contato agora, lá em Baturité, com a museóloga, porque a gente está reativando o museu de lá. Inclusive, eu estou empenhada até em fazer uma faculdade de 4 anos para ser museóloga, porque não é fácil você, principalmente, como ele está querendo, fazer um museu virtual. Não é fácil, não. A gente pensa que é fácil, mas precisa entender isso aí. Entender muito bem, entender como é que você organiza os arquivos, tudo. E o museu da academia ele é muito precário, né? Muito precário. Precisava de um especialista para botar o museu para frente. Eu não tenho essa capacidade. Eu queria depois fazer uma pergunta à Ana Margarida. É uma coisa que tem me incomodado. Eu sei que você tem essa sala virtual que nos cede, mas você paga um aluguel. Eu queria saber se você usa, quanto mais usa a sala, mais você paga. Quer dizer, e qual é o valor? Se não puder dizer, para a gente ter uma ideia, porque não é justo, se você paga o aluguel de uma sala virtual, ter despesa e a academia não poder pagar ou alugar uma sala também para ajudar. Porque eu queria saber quanto é mais ou menos, e quanto mais se usa a sala, mais se paga, é assim? Não, Sebastião, é assim, a gente faz uma anuidade. Isso aí eu já paguei. Paguei foi logo de uma vez. E outra coisa, eu não uso a sala só para academia, a sala me serve. Eu tenho várias reuniões com meus familiares. Aí não se preocupe com relação a isso. Não precisa pagar nada, porque a sala é minha. E aí eu tenho outras atividades nessa sala. Não é só academia. Tenho o maior prazer em colocar a sala à disposição da academia. Não precisa pagar nada. Isso aí também não é uma coisa demais, não. A gente dá uma entrada lá, e é em dólar, nem sei, que eu não presto muita atenção a dinheiro,
Mas isso aí também não é problema, não, É viu? forte, aí é forte. Tá certo. Obrigado pela informação. Então, dando Essa pergunta que você continuação, nós fez, vamos ter agora os informes da diretoria social. Não sei se o Vladimir está, que o Vladimir é o diretor, é o presidente da diretoria de assuntos sociais. Vladimir parece que saiu. Ele está com a gripe muito forte hoje, né? Está assim, realmente muito abatido. Eu acho que ele não pôde ficar e nós vamos ter essa informação na próxima reunião. Então, eu passo a palavra à diretoria de biblioteca, arquivo e museu. É o Eurípides, mas ele não estando aqui, está o vice, que é o João Martins. O João Martins talvez possa dizer alguma coisa aqui a gente sobre essa diretoria. No momento, não há nada a declarar, não é? Porque a única coisa que aconteceu, do meu conhecimento, foi uma oferta para se adquirir material, mas inclusive em caráter de compra. E a nossa resposta foi aquela que já sabemos. Mas não temos condição de receber nem o que é doação, por questão de espaço, por questão dessas dificuldades da pandemia, que nos dificultam analisar, porque nós não podemos receber, mesmo doado, qualquer material. Às vezes a pessoa quer se desfazer daquilo, geralmente são pessoas ligadas a médicos falecidos, e vê na academia uma maneira de perpetuar aquilo que eles tinham. No momento, estamos pé no freio, e quando a coisa facilitar, porque nós já passamos por o Marcelo, João Evangelista, Sérgio Gomes de Matos e eu, quando nós fomos fazer uma seleção dos livros que tinha duplicatas. Não foi fácil a gente renunciar. Então, por enquanto, nada a realmente declarar nesse aspecto. Ok. Só lembrando, João, que a gente conversou, eu conversei com você, com o Eurípides, com a Ana, para a gente fazer uma reunião agora em agosto, né? Sobre a possibilidade de museu, né? De a gente fazer um museu virtual, inclusive foi você que sugeriu que tinha uma pessoa acho que da área de biblioteconomia que entende muito de museu e que gosta muito da academia, ficou até de me dar o nome dela, né, para me ligar e para possivelmente participar nessa reunião durante o mês de agosto, né? Seria em relação ao museu virtual, uma tentativa de fazer alguma coisa em relação ao museu virtual, né? Bom, quanto a Henrique, sim. quanto a história de museu virtual, ou eu estou com alterações comportamentais sérias, eu não me lembro dessa história, que nós temos um museólogo, que é o cunhado do... O Vicente sabe, o cunhado do Paulo Picanso, né? Picanso. E ele nos ajudou muito quando o Vicente era presidente e o Paulo era vice. Mas estamos parados. Em relação a essa parte virtual, é muita virtude sua, Henrique, e me homenagear como um entendedor dessa virtuose. Eu não sei se eu me fiz entender direitinho, João. O seguinte, eu conversei com você, conversei com Eurípides e conversei com a Ana, dando implementação ao pedido do nosso presidente para a gente fazer um museu virtual. Até eu coloquei, e acho que eu já falei também isso com o Janete, com o nosso vice-presidente Janete, já que a gente ia fazer, estavam tentando fazer um museu virtual, que a gente pensasse também no museu real. Então, eu não tinha nem experiência, eu conversei, então todos vocês me mostraram que era muito difícil e que o nosso acervo é muito pequeno e que o nosso espaço, inclusive, é muito pequeno. Então, vai ser muito difícil alguém fazer alguma coisa com o museu real e até com o museu virtual vai ser difícil, porque precisa de projeto, precisa de fotografia, precisa disso tudo. Mas, apesar disso tudo, se eu estou me lembrando corretamente, nós não nos demos totalmente por vencidos e ficamos de fazer, no mês de agosto agora, uma reunião para fazer uma avaliação sobre isso, né? Se a gente pode fazer alguma coisa. Faremos. E a pessoa que realmente gosta, entende, está estudando e quer estudar mais ainda é a Ana Rosenberg. A ela eu sigo, né? Vamos aguardar.
O importante em relação à academia, na realidade, a academia tem que fazer um levantamento, não só em museu, em tudo, como é que ela vai prospectivamente atuar no já está sabendo, e no pós-pandemia. O nome do museólogo é Chico com X Aragão. É o Chico Aragão, Chiquinho. Chiquinho Aragão, muito bem. Muito bem, vou guardar aqui o nome dele, o telefone, e vou atrás do telefone dele para contactá-lo, né? Dona Verônica sabe e o Paulo Picança é cunhado dele. Ótimo. Parente. Parente dele. Então, parentesco, quem sabe se a gente não consegue o óbolo da montagem do nosso museu. Pois é. Então, dando continuação à nossa reunião, agora na pauta tem outros assuntos e palavra facultada, né? São quase 21 horas, né? Então, parece que não há nenhum candidato, parece que a gente já... Em outros assuntos, eu queria só deixar uma proposta para as próximas reuniões. Eu sei que nós todos temos uma parcela de culpa nisso, mas eu quero dizer que a maior parcela de culpa é minha, viu? Já estou assumindo. Era a gente tentar fazer com que as nossas próximas reuniões da diretoria, que normalmente consta de 120 minutos, né, 2 horas, que a gente deixasse meia hora reservada, a gente pudesse ser producente, né, nas nossas intervenções, para que nós deixássemos meia hora toda a reunião reservada para algum tema que seja de interesse de algum colega de discutir dentro da reunião da diretoria. Então, vamos tentar ver se a gente consegue fazer esse modelo de reunião que você acabou de coordenar muito bem, em 90 minutos, deixando sempre a última meia hora para se discutir, para debater, para algum colega expor algum assunto pertinente à academia dentro da reunião da academia. Pode ser assim? Vamos nos comprometer com isso? Então, os outros assuntos seriam meia hora. Tem palavra facultada? Eu queria falar sobre essa proposta do Jonetes. Eu acho até bom, mas não é prioritário. Eu acho que a gente destinar meia hora a um tema que venha fora da... Nós temos tão pouco tempo para os fatos administrativos da nossa academia que eu não acho prudente a pessoa destinar meia hora a uma temática a ser escolhida. Isso aí, para mim, é contemplado naquela seção que eu chamo sociocultural. Acho melhor a gente... Eu não me fiz entender. Mas, assim, se alguém quiser trazer alguma proposta para a academia, alguém quiser trazer alguma sugestão, e aí ele tem minutos para poder fazer a proposta e defendê-la. Mas aí, para poder aperfeiçoar a minha proposta, e o acadêmico João Martins tem suas razões, eu diria que a gente poderia só reservar essa meia hora quando, antecipadamente, algum colega está conosco pedindo isso, né? Porque no dia que não tiver ninguém propondo isso, aí a gente faz as 2 horas dessa reunião mesmo. Mas eu queria muito que a gente tivesse um espaço, quando solicitado, por algum colega ou alguma colega, para trazer sugestões, propostas, entendeu? E essa agora eu entendi, porque você sabe que no Ipu, eu comi muita tapioca e tem muito ácido cianídrico, dizem que embota o cérebro. E parece que é verdade, pelo menos da minha parte. Isso é falácia. Então, acho bom, Janete, sabe por quê? Que isso dá chance a uma pessoa que está achando que a academia precisa se modificar nisso. Concordo com você que a pessoa antecipe a sua intenção, a pessoa ou um grupo de pessoas, né? Abrir. Aí eu concordo então, até alimento. Né? Agora você entendeu, depois, João. Rapaz, tem que repetir. No meu caso, tem que repetir. Mas isso da tapioca é falácia, porque eu trabalho frequentemente com a irmã dele, Núbia Martins, que é uma mulher brilhante, viu? E comeu a mesma farofa dele, viu?
Mas eu queria. Reaja, seu moço. Eu queria encerrar a reunião, porque eu acho que nós já estamos encerrando, tá? Faltam 2 minutos. Eu queria dar uma palavrinha. Pois não. Já que nós falamos do problema que eu enfrentei para registrar a ata, outro problema grande nós precisamos resolver, isso aí estou dizendo só para conhecimento de vocês, que nós vamos ter que resolver. O Estatuto original foi aprovado no dia 8 de maio de 1978 e foi registrado no cartório Moraes Corrêa no dia 12 de junho de 1978. Houve, desde então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reformas do Estatuto. Nenhuma foi registrada no cartório. Daí a extrema dificuldade para se fazer o registro. Na ata, oficialmente, não existe diretoria de informática, não. Porque não existia na primeira ata, no registro da primeira ata. Isso é uma coisa que a gente tem que resolver para não ocorrer todo ano essa dificuldade. Eu passei mais de um mês para registrar essa ata por causa disso. Então, todo esse trabalho imenso, extraordinário, muitas vezes sobre a direção do confrade Vladimir, todo esse trabalhão bonito é o que eu uso, mas na hora que você vai registrar no cartório, só vale o que consta na ata registrada no dia 12 de junho de 1978. É só isso. Que nós vamos pôr isso tudo em dia. Se Deus quiser. Ok. Vamos botar isso tudo em dia, viu, meu amigo Sebastião? Vamos botar isso tudo em dia. Viu? Bem lembrado. Eu queria comentar a sugestão do Janetes, do confrade Janetes. Eu acho a sugestão, Janetes, muito boa. Acho que se um colega pedir um espaço especial, acho que a sua sugestão de meia hora é excelente, só que talvez quem está coordenando a reunião vai ter que ser mais duro, assim, né? Pedir mais síntese, mais brevidade nas apresentações para poder dar tempo. Com certeza. E eu acho que, eventualmente, a gente vai ter que fazer reuniões extras só para tratar de alguns problemas. Sim, senhor. Por exemplo, eu tinha alguns livros para doar para a biblioteca e conversei com o confrade Eurípides e ele me sugeriu, não faça a doação agora, porque os seus livros correm perigo. Ficando lá na biblioteca, eles correm perigo. Então, disso eu não sabia. Então, me passou a ideia de que a biblioteca, por exemplo, precisa também, não só o museu, mas a biblioteca precisa também de uma atenção especial. Então, talvez, como a biblioteca, outras peças dos nossos regimentos e do nosso ambiente e dos nossos equipamentos precisam disso aí. Eu acho que a gente poderia tirar, eventualmente, reuniões extras para tratar desses problemas. Eu acho que esse que o Sebastião acaba de apresentar é um problema realmente grave, né? Porque a gente está, tratando com regimentos que não são legais, né? Eles são, nós os usamos, mas se precisar de um reconhecimento legal, não tem, né? Ok, Henrique, me permita. Eu sei que consigo tardar da hora, já quase me permite. Só corrigindo, Henrique, é legal, mas só que é um legal de 1900 e ele é legal. Sim. Tudo que nós fazemos é baseado nesse instrumento de 12 de julho de 78. Eu digo, mas a nossa vida... Quando eu fui registrar a ata, botei, por exemplo, a diretoria de informática, eu tive que tirar, porque não existe nessa ata, está entendendo? No registro de 1900, mas ela existe legalmente, mas só que desatualizado com relação à última reforma do Estado. Okay. Tá, obrigado. Henrique, me desculpe eu ter que incomodar um minutinho mais, mas é porque nós não chamamos hoje o expediente do dia. E eu queria só usar um minuto para dizer dos aniversariantes de agosto. Os nossos aniversariantes de agosto são os seguintes: dia 12, acadêmico Paulo Leitão; dia 15, acadêmico José Irã dos Santos; dia 22, acadêmico Eduardo Gonçalves; dia 23, acadêmico Antônio Carlini Lavô; dia 24, acadêmica Maria Helena da Silva Pitombeira; dia 28, acadêmico Renan Magalhães Montenegro.
E de esposas, me consta apenas uma, né? No dia 24 de agosto, a senhora Maria Elba Gondim Freitas, esposa do acadêmico Francisco Walter Justo. Ok? Eu queria pedir permissão para divulgar isso aqui para toda a academia. Se vocês concordarem, a gente botar no site da academia isso aqui, esses aniversários, para que todo mundo tome conhecimento. Não, perfeito. Esses aniversariantes são postos todo dia 1º de cada mês no WhatsApp da academia. Né? Então, tá. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu acho que não tendo nada mais a tratar, eu peço ao nosso vice-presidente, acadêmico Janedson Baiman, que proceda o encerramento da reunião. Rapidamente, agradecer a todos a presença, dizer da minha alegria de poder vê-los, mesmo à distância. Muito obrigado. Um beijo. Um abraço para todos. Um beijo na face das mulheres. Boa noite. E dos homens. Boa noite. Boa noite. E os melhores votos para todos os confrades e confreiras aqui presentes. Tudo de bom. Beleza. Boa noite. Posso encerrar por aqui? Pode, Jorge. Pode, Aninha.